Desculpe aí os testes em cima da hora, mas isso faz parte, né? A gente está acertando algumas coisas ainda. Obrigada pela presença de cada um de vocês. Uma série de pessoas aí do outro lado me assistindo. Estou muito feliz de vocês estarem junto, né? Pelo apoio que vocês sempre me dão. Eu agradeço imensamente. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre hipertensão na gestação. Eu tenho aqui uma pessoa que está me ajudando a anotar as perguntas sobre o tema que a gente vai conversar. Vocês, à medida em que for acontecendo a palestra, vocês fiquem à vontade em mandar as perguntas. E qualquer dúvida também, vai mandando aí, vai digitando no espaço de comentários, que aí a pessoa que está me ajudando aqui vai vendo o que a gente tem que melhorar, tá bom? Bem, depois vocês dão uma olhadinha aí na página, tem um local que tem uma área especial para vocês preencherem um formulário, os dados e os próximos eventos que acontecerem, a gente vai estar chamando vocês com mais particularmente, né? Tudo que for acontecendo aqui no Espaço Saúde e Vida, a gente vai chamando para conversarmos e para passar alguma coisa para vocês. Quem tiver interesse também, eu espero que todos tenham, né? Deixa aí o e-mail que você vai ganhar 2 e-books falando sobre a batata Yacon e a sua utilização, né? Sobre os seus benefícios durante a gravidez. E também um outro e-book sobre questões psicológicas da gestante durante a gestação, que são questões muito importantes de serem abordadas. Este e-book foi elaborado por uma psicóloga com um conhecimento bom sobre isso. Então, acho que vocês vão gostar. Né? Para ganhar esses 2 e-books, na verdade, vocês vão ganhar. É só deixar aí para a gente o e-mail de vocês que a gente envia. Bem, o tema escolhido é gestação. E por que eu escolhi de início esse tema? Para a gente começar a conversar, para a gente dar início a uma série de outras palestras que eu pretendo fazer pela internet. Eu acho que é um jeito interessante da gente conversar, é um jeito informal e, ao mesmo tempo, muito sério de se falar sobre a saúde. E esta é a proposta. Na gestação, devido ao alto índice desta ocorrência nas gestantes. É um índice que ainda preocupa e que vai preocupar muito o pessoal da área de saúde durante muito e muito tempo. Nossos hábitos de vida, eles vão comungar para que isso aconteça também. E é um tema que ele tem uma necessidade de ser sempre revisto e conversado, porque as gestantes, elas precisam ter um entendimento de como que elas podem participar, do que elas podem fazer, como que elas podem para melhorar esse estado geral, que é um estado, que o estado hipertensivo nos traz como agravo à gestação. E de outro lado também, pensando em nós profissionais da área de saúde, é muito importante a gente trabalhar, a gente conversar sobre isso, trocar ideias e, quem sabe, melhorar cada vez mais, né? Esse é o objetivo, melhorar cada vez mais a assistência aí da gestante no que se refere à hipertensão na gestação. Bem, e eu inicio essa fala descrevendo um pouco sobre os dados do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, que mantém, assim, uma certa atualização acerca disso aí, nos dá ainda dados preocupantes sobre a ocorrência da hipertensão levando a cerca de
10% das mulheres grávidas apresentarem um quadro hipertensivo. Né? Então, isso é motivador para a gente conversar sempre, isso é motivador para a gente discutir acerca da hipertensão na gestação, como até mesmo, por que não dizer, um fato de saúde pública, né? Uma situação de preocupação pela saúde pública. Vamos, inicialmente, fazer uma descrição sobre a classificação. A hipertensão hipertensa. Então, por que eu me preocupo muito com essa mulher que já parte para a gravidez hipertensa? Porque a gente avalia ter modificações no organismo de uma maneira muito natural, que são modificações inerentes à gestação. Estão presentes porque o organismo da mulher ela vai mudar. E dentre essas modificações está o aumento do volume sanguíneo, né? Está a elevação da pressão arterial. Então, se a gente pensar que essas modificações já vão culminar numa elevação de uma pressão de uma mulher que já vem hipertensa para a gestação, é preocupante. Né? A classificação de uma mulher que já é hipertensa antes de gestar tem que ser considerada e ela tem que ser colocada como um grande fator de risco para as complicações advindas aí da hipertensão na gestação. Esta mulher que já parte para a gestação hipertensa, ela é classificada como hipertensão arterial crônica. Indicada quando lá nas primeiras consultas de pré-natal, na primeira, por assim dizer, consulta de pré-natal, esta mulher já leva consigo uma pressão arterial elevada, né? Um nível pressórico acima de 140 por 90 milímetros, ou um pouquinho menos, mas que já é algo, uma alteração de pressão arterial. Então, ela não chegou a 20 semanas de gestação para ela poder desenvolver um quadro hipertensivo. Ela já trouxe consigo não hipertensão arterial crônica, uma hipertensão prévia, que pode muito bem ser uma hipertensão que a gestante não faz ideia. Né? A gente não pode falar simplesmente assim, mas a mulher ela partiu para uma hipertensão sabendo que ela é hipertensa. Nem sempre isso ocorre. Né? A hipertensão, às vezes, ela é descoberta de uma maneira aleatória. O público, de uma maneira geral, não tem um costume de realizar exames periódicos de uma maneira muito corriqueira. Isso é fato no Brasil. Bom, além desta classificação da hipertensão prévia à gestação, nós temos a hipertensão, que é a hipertensão da gestação, que se desenvolve aproximadamente a partir da 20ª semana de gestação. E essa hipertensão que se desenvolve durante a gestação, eu vou chamar a atenção para dois casos, duas classificações, duas subclassificações, que são de grande impacto aí para a gravidez, transformando-a em gravidez de alto risco. Classificamos a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia como quadros ou síndromes hipertensivas da gestação. A pré-eclâmpsia é um tipo de classificação de elevação de pressão arterial que ocorre a partir da 20ª semana, em que a mulher apresenta elevação de pressão arterial, ela apresenta um quadro de edema, um edema significativo, e também a presença de proteinúria, que apresenta, um exame que nos dá a referência de proteinúria, que é a presença de proteína na urina dessa gestante, indicando que o rim dela já está dando sinais de alerta em relação à filtragem.
pré-eclâmpsia, ela não tem o quadro que é o mais grave, que é o quadro convulsional. Então, é uma gestante com hipertensão arterial, é uma gestante com proteinúria, edema, mas ela não convulsiona. Dentro dessa classificação, ela não convulsiona. E, chamando atenção ainda para a classificação pré-eclâmpsia, eu quero dizer que ela vai se subdividir a pré-eclâmpsia leve e a pré-eclâmpsia grave. E é importante que esta classificação seja feita. E daí, nós temos as condutas diferenciadas para cada gestante. Em sendo classificada hipertensa, em sendo classificada uma gestante com pré-eclâmpsia leve, acompanhada, pode ser até internada, algumas condutas predizem a internação da gestante para acompanhamento de pressão arterial, da sua função renal, mas é um tipo de hipertensão, né? A pré-eclâmpsia leve é um tipo de hipertensão em que o médico, na maioria das vezes, né, salvo aí as condutas especiais, a equipe, de maneira geral, vai aguardar para ver a evolução desse quadro. Então, não é de início que se faz aquela abordagem de interromper a gestação, né, com 34 semanas de gestação, vamos interromper. Ainda não. Né? A experiência nos mostra que uma gestante com classificação de pré-eclâmpsia leve, ela vai ser acompanhada muito detalhadamente, ela vai passar por um processo minucioso de pré-natal, que vai modificar a partir de agora, como hipertensa, vai modificar também a consulta de pré-natal dela, vai modificar a frequência dessa consulta e vai modificar o local de realização dessa consulta. Mas, até então, uma conduta expectativa pode ser assumida quando essa gestante está com a classificação pré-eclâmpsia leve. Não se pode perder, hipótese alguma, essa gestante do acompanhamento. Tem que manter, o acompanhamento dela tem que ser feito rigorosamente. Ir para o quadro de pré-eclâmpsia grave. A pré-eclâmpsia grave, ela implica uma elevação de pressão arterial, que não se contorna nem com os medicamentos, muitas vezes. O edema, ele é um edema exacerbado, a proteinúria, ela é cada vez mais intensa. E, em se tratando de conduta, muitas vezes a interrupção da gestação, com 34 semanas de idade gestacional, ela é muito bem vista pelos médicos. Uma vez a gestante estando estabilizada, o quadro dela estando estabilizado, a conduta é realizar o parto, né? Porque o agravo desta hipertensão, desta pré-eclâmpsia grave, é um agravo que pode levá-la a um quadro de eclâmpsia. Disse anteriormente, nós não queremos que essa mulher convulsione. A preocupação da convulsão na gestação, ela é muito grande. Então, a abordagem de fazer uma interrupção da gestação, e mesmo sendo este recém-nascido, né? Mesmo ele sendo prematuro, é melhor conduzi-lo extraútero do que ele passar por privações dentro do útero pela hipertensão arterial da mãe dele, que vai, de alguma forma, ser muito prejudicial para ele. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Muito bem. Então, até agora, nós citamos sobre a mulher previamente hipertensa, a mulher com eclâmpsia, dividida em leve e grave, e agora eu vou falar um pouco sobre a mulher com eclâmpsia. A eclâmpsia em si, ela implica em contração de vasos cerebrais, contração de vasos cerebrais e consequente convulsão da gestante, em que ela vai deprimir de sobremaneira o fluxo sanguíneo para o feto dela. Então, ele pode entrar, né, naquilo que a gente chama de sofrimento fetal. Associado a isto, é uma mulher que
a convulsão não é nada adequado para a gestante. Ela fica privada de alguma forma. Em se tratando de uma mulher que já apresentou a crise convulsiva para fazer o parto, a conduta é esta, né? Fazer o parto, realizar o parto, porque nem o manejo mais com medicamento vai ser ali muito incisivo em retornar essa situação. Bom, eclâmpsia, então, é a questão, é a situação da convulsão na gestação, e ainda existe uma classificação que a gestante, ela tem uma hipertensão e uma pré-eclâmpsia associada. De acordo com o Ministério da Saúde, é para aquela mulher que, com menos de 20 semanas de gestação, ela já apresenta proteinúria, ela já apresenta desarranjo orgânico do ponto de vista das tensões pressóricas, né? Então, ela já vem para uma gestação, por exemplo, com proteinúria. Então, a classificação dela é que está com uma hipertensão, porém ela tem uma pré-eclâmpsia associada. Tá? E eu quero falar de um outro evento, de um outro quadro, que é um quadro bem grave relacionado à hipertensão arterial, que é a HELP síndrome, ou síndrome HELP, que é o temor aí dos obstetras e de todos os profissionais que lidam com a gestante. A HELP síndrome, ou síndrome HELP, é uma situação emergencial em que há um desarranjo orgânico, de maneira geral, dessa gestante, culminando aí em hemorragia, culminando aí em baixa de plaquetas. Então, é uma situação emergencial, né? O fígado dela está extremamente comprometido neste momento, tanto é que uma das formas de diagnóstico desta síndrome é a dosagem das enzimas hepáticas que falam como é que o fígado ele está reagindo a toda essa intercorrência orgânica, que é a síndrome HELP. Na verdade, acredito eu, como profissional, que ninguém quer que essa mulher chegue na síndrome HELP. Então, vamos fazer essa abordagem, vamos fazer um contorno o máximo possível, enquanto ela vamos dizer assim, né, menos ruim, enquanto ela está com um quadro pré-eclâmptico. Porque realmente a síndrome HELP é um tipo de evento em que o nível de mortalidade, tanto materna quanto do feto, e não é isso que a gente pretende. Muito bem. Uma vez passado pela classificação, eu tentei fazer eu tentei explicar para vocês não só a classificação, ali abordagem para cada classificação, porque eu acho que fica mais fácil a compreensão. Ok. E o que eu posso mais falar acerca desta conduta das síndromes hipertensivas na gestação, além do que já foi dito? A conduta é muito de interferir o máximo possível, mantendo os níveis pressóricos sob controle. Como interfere nisso aí? Interfere-se modificando os hábitos de vida dessa gestante de início. Se colocando essa gestante em uma internação na maternidade, acompanhamento com uma equipe que vai dar suporte ali as questões de agravos gestacionais da hipertensão. Tem equipe de peri-neonatologista, eles vão acompanhar ali como é que está havendo desenvolvimento fetal junto ao obstetra. Tem também e definir, né, melhor definir junto ao obstetra o momento de fazer ou não a interrupção da gestação, fazer o parto. O peri-neonatologista, que é o que vai cuidar do recém-nascido, ele é muito bem ouvido nesse momento, eles podem decidir muito bem
o momento do parto acontecer para minimizar os agravos fetais, para minimizar os agravos que a gestação com a hipertensão possa ocasionar. A abordagem medicamentosa também, ela é uma abordagem, ela é uma conduta, uma condução dentro das síndromes hipertensivas da gestação, que são muito. Então, a mulher, ela vai ser, para ela, vai ser prescrito medicamentos que possam agir na pressão arterial dela, os hipotensores, possam diminuir essa pressão arterial, sem mexer muito com o organismo dela, né? Eu acredito ser isso um desafio para muitos obstetras. Trabalhar com a diminuição dos níveis pressóricos de uma gestante dentro de um quadro gestacional, onde o organismo dela demanda uma série de necessidades especiais. Então, para este obstetra, muitas vezes ele começa com uma droga, essa droga não dá certo, ele vai ter que trocar medicamento, e hoje não é o objetivo nosso aqui falar dos nomes dos medicamentos, onde eles agem, mas sim falar das síndromes hipertensivas em si, mas é muito comum a gente perceber condução hipertensiva com troca de medicamento durante a gestação toda. Bom, e além disso, como eu disse, reforço, né? Afinal de contas, a área da enfermagem e a área do cuidar é a orientação dessa mulher acerca condução no pré-natal, ela é fundamental, porque é ali que o médico vai definir se ele precisa fazer ultrassonografias a mais, se ele precisa mexer na dosagem da droga. É durante a consulta de pré-natal que ele vai avaliar a resposta do organismo da gestante às drogas ministradas, vai avaliar qual que é a adesão da gestante ao tratamento antihipertensivo. Uma das coisas também bem difíceis de serem conduzidas por uma gestante hipertensa. Nós bem sabemos que quando grávida, a mulher ela quer de todas as formas proteger o seu filho, né? Isso é fato. Mas inferir no estilo de vida de uma pessoa de uma hora para outra é muito difícil, gente. Né? Você modificar toda uma dieta dela, você orientar essa pessoa a um exercício físico que tem que ser um exercício físico planejado, não pode ser qualquer exercício físico para uma gestante, falar com ela sobre esse uso medicamentoso, para qualquer pessoa, né, é necessário que essa pessoa, ela faça adesão ao seu tratamento. Então, a gestante, quando ela faz o pré-natal, de uma maneira bem regular, a gente consegue interferir nisso aí melhor. Porque dentro dessa conduta, né, já que nós estamos falando de condutas na hipertensão, está a possibilidade de assentar essa mulher num grupo, mulher que, assim como ela, muitas outras também estão passando pela questão da hipertensão. E quando ela não se sente só, quando ela tem esse amparo, fala assim, olha, esse grupo aqui tem gente que também está passando por este problema, né, entre aspas aí, e elas estão aderindo ao tratamento, olha essa aqui como que a pressão dela está controlada, isso auxilia, né, mulher durante a gestação é emoção pura, isso é inegável. Então, outra coisa que é falarmos como profissionais da área de saúde colocar essa mulher como agente da sua importante agente Isso.
Ok? Vocês estão me vendo de novo? Então, tá bom. Teve um pequeno probleminha aqui, mas nós já consertamos. Bom, então a gente falava sobre a questão da gestão, da participação dessa gestante, da adesão dela no seu tratamento como um todo. Isso aí é conduta, é conduzir, sim, um quadro hipertensivo, porque a gente precisa trabalhar também com o psicológico. Então, nós não podemos esquecer essas nuances todas, não. Ok. Vamos fazer agora, vamos levantar agora quais são alguns fatores de risco para o desenvolver de uma hipertensão na gestação. São muitos fatores, eu não tenho muito como falar com você sobre todos. Mas fatores como é a primeira vez que ela gesta, né? Ela é primigesta. Então, a primigesta e a primiparidade, primeira vez que ela vai parir, são fatores de risco para o desenvolver da hipertensão arterial. Outra coisa são as idades extremas, né, que eu converso sempre muito com todos os públicos ligados aí à assistência gestante. A gestante adolescente e a gestante madura. São duas faixas etárias que são propensas a complicações, e dentre essas complicações, a hipertensão arterial. A gestante adolescente, o organismo dela ainda é um organismo imaturo, ele ainda tem que desenvolver mais adequadamente para que ele possa tolerar todas essas mudanças. E a gestante madura, né, a gestante acima de 40 anos, ela pode também, em função da sua idade, ser um fator de risco para ela, um grande fator de risco para o desenvolvimento das crises hipertensivas na gestação. A raça negra é outro fator de risco, né? Mulheres com a questão socioeconômica diminuídas também é um fator de risco. Uma mulher que não tem uma condição econômica, uma condição social de uma boa nutrição, né, ela pode desenvolver uma série de complicações na gestação. A hipertensão arterial está aí presente. Mulheres que têm doença renal prévia também são muito fortes candidatas aí a desenvolver a hipertensão arterial. Bem, gêmeos, trigêmeos, né, os gemelares e os múltiplos fetos também aumentam a possibilidade da hipertensão arterial. E, entre outros fatores, a questão também emocional. Mais uma vez, eu volto a falar sobre isso, porque ser gestante implica em você ter um lado psicológico que precisa estar um pouco mais equilibrado. Então, a questão interfere sobremaneira em todas as situações orgânicas da gestante, não vai ser diferente na pressão arterial dela. Então, uma gestação que às vezes é uma gestação difícil para ela, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista emocional, pode também elevar aí o índice de pressão arterial na gestante. Ok? Bem, para essa gestante, qual que é a possibilidade de agravos, né? Além da questão de, durante a gestação, ela já está com o organismo todo, vou usar o termo aqui, sobrecarregado, essa gestante, ela pode permanecer hipertensa pós-gestação, e aí ela desenvolveu uma pressão e uma hipertensão arterial crônica. Ela pode ter o parto prematuro, e como, né? Dos agravos aí da hipertensão é a prematuridade, é o parto prematuro. Ela pode desenvolver também algum tipo de comprometimento renal. Nós falamos sobre a proteinúria, né? E os níveis pressóricos dessa gestante, eles podem permanecer, como eu disse, após a gestação, altos, elevados, como eles podem também, eu não cheguei a citar isso, é importante que eu fale com vocês, como eles podem também regredir. Após 12 semanas de pós-parto, os níveis pressóricos de uma gestante que teve apenas uma hipertensão na gestação, normalmente eles regridem. Então, se ela, após 12 semanas de gestação,
ainda permanece com os níveis pressóricos altos, obviamente ela vai ser acompanhada por um médico, por um especialista, e pode ser que realmente ela desenvolveu a partir da hipertensão na gestação, ela desenvolveu uma hipertensão arterial crônica. Quais são as repercussões de uma hipertensão na gestação? Não são nada boas. O feto, ele fica privado de oxigênio durante um bom período, né? Não vou nem dizer um bom período, só dele ficar privado de oxigênio, para nós já é algo extremamente ruim, né? O feto que não recebe nutrientes, não recebe oxigênio de maneira adequada, ele cresce pouco. Crescimento restrito deste feto. É um crescimento restrito que pode levar aí algumas deficiências, ou após o parto imediatamente, ou durante o seu desenvolvimento. A prematuridade para ele não é nada interessante. Pode lidar muito bem, ele não consegue lidar muito bem com essa prematuridade. E aí, se a gente associar duas coisas, né, raciocinando aqui, eu associo um feto que cresceu pouco com um feto prematuro. Então, olha que repercussão grave para este feto também. Né? Então, de uma maneira geral, hipertensão na gestação não é boa para ninguém. Né? Não é interessante para a gestante, não é interessante para o feto dela, não é interessante para a equipe de saúde que vai aí conduzir isso e, às vezes, da melhor forma possível e não recebe uma resposta orgânica adequada, né? Então, visto todo esse exposto aí, o que nos resta em relação a agentes de saúde, a promotores de saúde? A questão da orientação, né? Como prevenir? O que eu posso fazer para prevenir tudo isso que a Nilce falou aqui hoje durante a hipertensão? Fatores que são aqueles fatores não preveníveis, né? Os fatores genéticos. Eu não citei, mas me lembrei agora que um grande fator, um grande risco, né? Um fator de risco é a questão da hereditariedade. Hereditariedade próxima, parente próximo com hipertensão, é um grande fator de risco para o desenvolvimento da pressão arterial, da hipertensão na gestante. Então, tem alguns fatores que são fatores, como eu disse para vocês, não preveníveis. Não tem como a gente mexer muito nessa questão genética e hereditária. Mas existem muitos fatores que nós, como promotores de saúde, e como multiplicadores em saúde, temos que falar, temos que orientar a gestante, são os próprios hábitos de vida. Vivemos de uma maneira não adequada em relação à nutrição para nenhum tipo de prevenção de doenças. Então, uma mulher, por exemplo, que está grávida, ela tem que ter a consciência da modificação dos hábitos alimentares de imediato. Nós chamamos de anemias e de hipovitaminoses, mas que isso vai influir também numa hipertensão arterial, num diabetes gestacional, que é outro caso grave, que nós podemos depois também discutir um pouco. Os hábitos de vida, por assim dizer, eles vão ajustar um pouco para a gestação. Né? Então, como orientação para a prevenção, estão aí, hábitos de vida. Outra coisa que é fundamental é o planejamento familiar. Planejamento familiar ainda é o topo de um possível contorno de complicações. Porque, como eu disse lá no início da nossa conversa, uma mulher que já parte para a gestação hipertensa, ela tem uma chance muito maior de desenvolver esses agravos, como eclâmpsia, síndrome HELP. Então, se ela é uma mulher hipertensa, controle prévio. Isso como se faz? Pré-concepcional. Não se faz um controle rigoroso de uma pressão arterial. É muito difícil, né? Fazer, melhor dizendo, um controle rigoroso de uma pressão arterial já gestando, né? Nós já vimos que é difícil fazer esse controle, às vezes, com o médico em cima, com a gestante, querendo que dê tudo certo. Então, o planejamento familiar, ele vem falar o seguinte: a mulher, ela está para conceber, ela está num período
em que ela precisa primeiro entender como que seu organismo está. Saber se ela tem condições, naquele momento, de desenvolver uma gestação. Se o organismo dela é um organismo apto naquele momento. Perceba, né? Se é uma mulher que tem infecção, primeiro ela tem que tratar a infecção e depois gestar. Se é uma mulher que está desnutrida, primeiro ela vai nutrir-se, ela vai ser orientada, ela vai preparar o organismo dela para depois gestar. Se é uma mulher hipertensa, eu não estou tirando a possibilidade das mulheres hipertensas em gestar. Né? Não posso fazer isso. Primeiro, eu não faria isso nunca, nem como pessoa. Eu falaria, ó, você é hipertensa, não geste. O que a orientação é, você é hipertensa, vamos cuidar dos seus níveis pressóricos primeiro, e depois você vai planejar uma gestação. Né? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas essa questão do planejamento familiar, a mulher, ela conhece como o corpo dela está, para que ela possa passar por um processo de tamanhas transformações orgânicas da maneira mais saudável possível. Nós costumamos dizer na área de saúde que não existe gestação sem risco. A gestação, ela é uma gestação de risco habitual ou ela é de alto risco. O que nós queremos, então, é que ela não seja uma gestação de alto risco. Então, uma das coisas que nós podemos fazer como prevenção às crises hipertensivas é conversar com esses grupos de mulheres que estão lá fazendo, estão lá buscando no posto de saúde ou no serviço de saúde o seu anticoncepcional. Vamos sentar com ela e vamos conversar para saber se ela realmente entende o que é o planejamento familiar e qual é a sua importância em na prevenção de todas as complicações e de forma mais especial hoje na complicação síndrome hipertensiva da gestação. Ok? Muito bem. Eu estou olhando aqui, nós já estamos com um tempinho mais avançado, eu queria fazer essa conversa com vocês em no máximo 1 hora. Então, eu vou, a partir de agora, vou abrir para algumas perguntas. Já chegaram algumas perguntas aqui, eu vou ler essas perguntas, fala o nome, né? A pessoa fala o nome também, quem tá online aí, para eu dar um alô. Que dessa forma, né, nessa primeira conversa que a gente teve, que a gente possa absorver alguma coisa, longe de mim querer esgotar o assunto, né? Eu não tenho a menor pretensão em realizar tal fato, para mim um assunto inesgotável, é algo que eu entendo que a gente pode voltar a conversar no segundo momento, a gente tem que continuar conversando e a gente tem que orientar a gestante essas síndromes hipertensivas. Mas, assim, neste primeiro encontro nosso, eu vou ficar nessa parte de explanação por aqui e vou abrir para algumas perguntas. E em um outro momento, a gente conversa sobre outros assuntos e discute sobre mais da área de saúde podemos fazer, não só os profissionais que estão aí do outro lado, mas também as futuras gestantes, porque eu sei que tem gestante aí me assistindo. E ela precisa também saber o que ela pode fazer para melhor conduzir esse quadro, certo? Vou pegar aqui uma pergunta. Todas as gestantes podem ter hipertensão? Sim, todas as gestantes podem ter hipertensão, né? Então, a gestação, ela implica em modificações orgânicas que podem levar ao quadro hipertensivo. Se a pergunta fosse, todas as gestantes têm hipertensão? Não, graças a Deus. Nem todas as gestantes têm hipertensão, né? Mas podem sim desenvolver o quadro hipertensivo e, por isso, principais preocupações do acompanhamento médico, do acompanhamento multidisciplinar. Se vocês perceberem, pressão arterial de gestante é acompanhada rigorosamente desde a primeira consulta de pré-natal. Então, ela vai ter um acompanhamento formal, registrado sobre a sua pressão arterial durante todo o pré-natal. E por essa possibilidade da pergunta aqui, todas as gestantes podem, inclusive, desenvolver o quadro hipertensivo, né, no momento lá de que ela está em trabalho de parto. Ela pode desenvolver uma hipertensão.
ela pode desenvolver uma hipertensão pós-parto? Pode, ela pode desenvolver uma hipertensão, que a gente chama de pós-parto, né? O puerpério imediato. Então, podem sim ser hipertensas. Mas a frase, todas são? Não, graças a Deus. Bom, a segunda pergunta. Foi a pergunta de todas as gestantes. Podem ter hipertensão? Foi da Cláudia, Claudinha. Ei, Claudinha, obrigada pela presença. Cláudia Toledo. A segunda pergunta. As mulheres hipertensas que desejam engravidar, cuidadosamente avaliadas antes da concepção? A Cláudia também está perguntando. Com certeza, Cláudia. Elas têm que ser cuidadosamente avaliadas. A questão da hipertensão prévia gestação é algo que pode ser muito, muito melhor conduzido do que se ela evolui aí hipertensa para uma gestação. Então, elas têm que ser cuidadosamente avaliadas. E aí entra uma equipe multidisciplinar. Equipe esta formada pelos médicos, né? Formado pelo nutricionista, que vai auxiliar. E antes de gestar, é muito importante que ela tenha uma avaliação cuidadosa de seus níveis pressóricos. Isso é fato. Cláudia. Bom, me pediram para explicar a questão da proteinúria, né? De uma forma assim, como é que ela ocorre. Não vou falar de uma forma mais sutil, mais, vamos dizer assim, mais corriqueira, porque o público ele é diversificado. A proteinúria, ela implica em liberação de proteína pelos rins. Então, isso indica que a hipertensão, ela já tem alguma ação maléfica ali na filtração renal. Então, ela já está interferindo na filtração renal. O que normalmente não acontece, que é uma liberação de uma quantidade de proteína na urina acima do normal, né? Passa a acontecer. Então, normalmente, os rins das pessoas que não estão apresentando esse quadro de proteinúria, eles filtram de maneira adequada e proteína não passa para ser eliminada através da diurese, através da urina. Em se tratando de gestante hipertensa, os rins já ficam comprometidos por esse quadro hipertensivo, e é de maneira geral, ele já fica comprometido. Então, essa proteína, ela já não é filtrada mais de maneira tão eficiente. Então, ela já começa a ser eliminada através da urina, de uma forma mais intensa e detectada através do exame de urina. Que, inclusive, eu já vou até pegar essa pergunta aqui, que eu acho que eu não citei isso durante a minha explicação, que uma das formas de detecção é a proteinúria, né? Mas eu não expliquei para vocês que a proteinúria ela vai ser investigada através dos exames de urina, que são exames que o médico vai solicitar a coleta dessa proteína, dessa urina, em um período de 24 horas e vai avaliar a quantidade de proteína que ela está liberando nessas 24 horas. Isso aí que vai definir, vai dar o diagnóstico para ele do quadro de proteinúria. Ok? Então, a proteinúria é isto, né? De acordo com a pergunta aqui, proteinúria é quando o rim, ele por um comprometimento em detrimento da hipertensão arterial, ele filtra de maneira inadequada e aí a proteína, ela passa e vai em direção à excreção. Bom, a outra pergunta, quem fez? Thalissa. Thalissa, que prazer tê-la aqui também, não? Quanto tempo? Um beijo para você. Beijo para você, para Tássia. Se Tássia estiver me assistindo, beijo para ela. Se não tiver, mande meu beijo. É possível que uma mulher que já teve síndrome HELP ter uma gestação saudável algum tempo depois? Sim. Nós colocamos essa mulher, vamos ser coerentes, né? Nós colocamos essa mulher no pico do fator de risco, né?
Quando ela chega lá no consultório, ela vai fazer uma consulta de pré-natal, o médico preenchendo aquele cartão cheio de perguntas para ela, e o médico fala com ela assim: você já teve algum agravo na gestação passada? Aí ela só solta essa para o médico: eu tive uma síndrome HELP. Então ele realmente vai ficar preocupadíssimo. Ele vai pegar um marca-texto lá e vai colocar: gestante apresentou síndrome HELP, né? Só para a gente entender que a gestação passada, eles são muito incisivos aí para acontecer alguma coisa novamente na gestação atual. Mas eu não vou ser assim taxativa em te falar que ela vai ter síndrome HELP. Eu não poderia fazer isso, né? Analisando todo um contexto, todos os estudos que a gente faz, né? A gente tem que ser responsável em falar assim: olha, eu não tenho como te afirmar que ela vai apresentar essa síndrome tão grave de hipertensão nas outras gestações. Então, a mulher teve hipertensão na gestação passada. O primeiro filho dela, ela teve hipertensão. 12 semanas depois, os históricos dela normalizaram. Numa próxima gestação, ela vai ser hipertensa? Eu não sei, né? Mas ela tem um fator de risco aumentado. Porém, eu não posso te dizer que ela vai ter a hipertensão. Então, eu não posso dizer que ela vai ter uma síndrome HELP numa segunda gestação. E pode ter filhos, pode ter uma gestação saudável? Creio que sim. Eu creio que sim, das proporções de uma gestação muito bem acompanhada. Tá bom, Thalissa? Tem mais pergunta. A Rúbia, parceira demais de novo, hein? Obrigada pela sua presença. Rúbia, períodos que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia podem se desenvolver. Em quais períodos que a pré-eclâmpsia, da gestação, que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia podem se desenvolver? Elas se caracterizam por acontecer aproximadamente 20 semanas, aproximadamente em torno das 20 semanas de gestação. Isso é que coloca aí essa classificação como pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Acontece antes, o médico provavelmente classifica essa mulher como hipertensa prévia e não pré-eclâmpsia. Ok? Alex, prazer, Alex. Você falou que ia participar e tá aí, né? Um abração para você. Obrigada, meu amigo. Quem teve hipertensão na gravidez tem mais chance de pressão alta ao longo da vida? Tem. Bom, vamos pensar aqui na sua pergunta, Alex. Talvez, se for uma mulher que desenvolveu a hipertensão, eu falo só, né, como se só fosse uma coisa básica, e não é, né? Só não, hipertensa. Ela desenvolveu a hipertensão na gestação dela, sem a convulsão, tá entendendo, Alex? Sem a proteinúria, sem a convulsão, sem vamos dizer assim, o edema exacerbado, que é esse edemão que a mulher tem. Então, foi só hipertensa, sem proteinúria. 12 semanas depois, abaixou os níveis pressóricos. Bom, a chance, me parece ser, sim, uma chance normal dela ter ou não a hipertensão depois de uma mulher que nunca passou por esse quadro. Agora, em se tratando de uma mulher com pré-eclâmpsia e eclâmpsia, onde o índice maior, né? Onde o nível pressórico é maior, onde a proteinúria acontece, onde há um desarranjo orgânico mais intenso, então essa mulher, ela tem uma chance maior de apresentar hipertensão futura também. Alguns estudos, inclusive, isso aí independente das pesquisas, das perguntas, desculpe, alguns estudos aqui revelam que, inclusive, filhos de mães que tiveram quadro de eclâmpsia e pré-eclâmpsia, eles podem apresentar, eles têm a chance de apresentar pressão arterial, tem uma chance maior de apresentar hipertensão arterial ao longo da vida. Quer dizer, outro agravo também que eu lembrei aqui a partir da pergunta da Alex. Ok?
Eu vou encerrando por aqui, né, o nosso primeiro webinário. Eu sei que tem muita gente que está aí do outro lado, ainda não se manifestou, mas outras oportunidades haverão, né? Nós teremos outras oportunidades de conversar. Muito obrigada a todos pela participação, muito obrigada pelo carinho de vocês de sempre, e eu coloco minhas ordens para quaisquer questionamentos. Pode mandar alguma coisinha aí, depois eu dou uma lida sobre as perguntas. E quero convidar vocês para aparecerem aí no nosso espaço Saúde e Vida. É um espaço. O objetivo desse espaço é realmente saúde, é um espaço que vai discutir muitas vezes sobre saúde, sobre todas as nuances da saúde. Eu gosto muito de falar, da IPI, né? Vocês que já me conhecem, quem está aí que já me conhece, essa pessoa sabe perfeitamente que eu gosto muito da gestante, mas nós vamos ter outros temas aqui. Até mesmo, se vocês tiverem alguma sugestão, depois entra lá no site, deixa alguma sugestão sobre temas que vocês gostariam abordados. E não esquece de deixar o e-mail lá para você ganhar um e-book sobre a batata Yarcon e sobre as modificações psicológicas da gestante. Eu gosto muito dessa parte, modificações psicológicas da gestante, que a hipertensão pode não ser para todas, mas as modificações psicológicas, sim. Tá? Muito obrigada, eu agradeço imensamente a vocês. E eu vou terminando aqui a transmissão desse nosso primeiro encontro. Tchau.